E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos aqui de Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a derivada de e elevado a x. É um vídeo de demonstrações e aqui eu esqueci de colocar, mas é o vídeo 1 da demonstração da derivada de e elevado a x. Porque nós vamos ver a demonstração de alguns modos diferentes. Neste vídeo aqui nós vamos ver um modo que é até meio diferente das demonstrações padrões que a gente vê em cálculo. E é uma demonstração bem interessante que eu vi que o Gus Alberto 8 fez, né? O canal do Gus Alberto 8 fez. Tem um vídeo que ele demonstra desse jeito a derivada de NX. É um jeito bem interessante. Então vamos demonstrar desse jeito. E nos próximos vídeos nós vamos ter aquela demonstração um pouco mais rigorosa, com um pouco mais de rigor matemático. Então vamos começar. Só para lembrar, esse E, caso você não se lembre, esse E, ele é o número de Euler, certo? Ele é uma constante, é um número irracional, e é como se fosse o π, é um número constante, irracional, com infinito, né, de casas decimais, e não há repetição, não há um padrão nas casas decimais, é um número irracional. E eu não sei muitas casas do número de Euler. Eu lembro do 2,7, mas tem infinitas casas depois disso. Mas então, lembrando, esse número de Euler, ele é muito importante, principalmente no cálculo. E aqui hoje eu vou dar o valor de quanto é a derivada de e elevado a x. Bom, vou representar aqui como sendo e elevado a x linha, certo? A derivada do e elevado a x é e elevado a x, certo? Então, o número de Euler é aquele que, quando a gente eleva esse número a x e deriva em relação a x, dá esse próprio número elevado a x. Ou seja, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Vamos ver aquela demonstração do modo que eu falei. E para isso, nós não vamos partir diretamente do e na x, mas nós vamos partir vamos chamar de y, do ln de e elevado a x. Bom, nós vamos aqui fazer bem detalhadamente para ficar bem claro, certo? Então eu vou falar tudo bem minuciosamente para ficar claro. Então, ln de e elevado a x. Bom, lembrando, isso daqui é o logaritmo natural ou logaritmo neperiano, ou seja, é o logaritmo na base do número de Euler e de e na x. Agora, o logaritmo de e elevado a x na base e é o próprio x, porque é o número ao qual eu elevo e para que dê e elevado a x. Então, a gente vai partir disso daqui de dois modos diferentes. E a gente vai ver aqui. Ou então eu chamei de y o ln de e na x. Então, nós podemos dizer que dy sobre dx, ou seja, a derivada disso daqui, vai ser a derivada em relação a x de x. Certo? Porque ln de e elevado a x, como a gente viu, é o próprio x. E a derivada de x, a gente sabe, é 1. Certo? Isso é substituindo no lugar de ln de e elevado a x, é a gente substituindo o x. Agora a gente vai fazer diferente, a gente vai aplicar a regra da cadeia. O que a gente vai fazer? Vamos chamar o e elevado a x de u. E como eu disse, eu vou fazer bem detalhadamente. Portanto, a gente quer saber a derivada disso daqui, certo? Então, a gente quer saber dy sobre dx. Só que o que a gente pode fazer? Regra da cadeia é a derivada da função como um todo multiplicada pela derivada da função de dentro. Ou seja, isso vai ser dy sobre du vezes du sobre dx. E como isso vai ficar? Bom, a gente vai derivar. A gente vai fazer o seguinte, vamos escrever. Vai ficar a derivada em relação a x. Desculpa, em relação a x não, em relação a u. Derivada em relação a u de ln de u. O que eu fiz foi só colocar no lugar de e na x eu coloquei u. Vezes a derivada de u em relação a x. Em relação a x. Aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar
esse logaritmo como um todo. E só lembrando, a derivada em relação a x de ln de x igual a 1 sobre x. Só lembrando. Então, a derivada de ln de u em relação a u vai ser 1 sobre u. Então, isso daqui vai ser igual a 1 sobre u, que multiplica. Bom, a derivada de u em relação a x é a derivada de e na x em relação a x. E é justamente isso que a gente quer saber, certo? Então, eu vou colocar aqui, para ficar mais simples da gente escrever, e na x', ou seja, a derivada de e na x. Porque o u é o e na x, então du sobre dx é a derivada de e na x em relação a x. E lembrando, é isso daqui que a gente quer saber, certo? Agora, pense, nós partimos da derivada de ln de e na x do modo e chegamos a 1. E nós partimos de outro modo, usando a regra da cadeia, e nós chegamos nisso daqui. Mas espera aí, a gente só usou métodos diferentes, mas nós estamos derivando a mesma coisa. Então, o valor tem que ser o mesmo. Então, 1 sobre u vezes a derivada de e na x tem que ser igual a 1. Por quê? Vamos falar de novo. A gente viu aqui, a derivada dy sobre dx é a derivada de ln de e na x. A gente chegou que isso é igual a 1. Só que, se a gente aplica a regra da cadeia, a gente vai chegar que isso é igual a isso daqui. Só que nós não cometemos nenhum erro, nós só partimos por caminhos diferentes. Então, essas respostas têm que ser iguais, porque nós estamos derivando a mesma coisa. Então, 1 sobre 1 vezes a derivada de e na x tem que ser igual a 1. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar os dois lados por 1. Então, a gente vai ficar aqui, a derivada de e na x é igual a u. E u, o que a gente disse que era igual? Nós falamos que u era igual a e na x. Então, e na x. Então, aqui só reescrevendo, a derivada de e na x é igual a e na x. E aqui está, do primeiro modo, demonstrado a derivada de e na x, que é igual ao próprio e na x. Então, em vídeos futuros, nós vamos ter a demonstração de um modo diferente, de um pouco mais de rigor matemático. Mas essa é uma demonstração bem interessante, bem legal, bem diferente. Qualquer dúvida é só deixar aí embaixo. Bons estudos, um abraço e até a próxima.